Os dragões celestiais são basicamente alguns dos personagens mais cruéis de todo o One Piece. Mas existe um detalhe nessa história que muita gente ignora, porque talvez exista um argumento de que eles também sejam vítimas. Desde a primeira vez em que apareceram, os dragões celestiais foram mostrados como monstros completos. Pessoas que escravizam, torturam e matam seres humanos como se fossem simples objetos. E os de posição mais alta são ainda piores, porque não causam destruição apenas para algumas pessoas, mas afetam o mundo inteiro com suas decisões. Só que existe algo estranho acontecendo em várias dessas cenas. Mesmo obedecendo às ordens do governo mundial, os 5 anciões já demonstraram arrependimento em alguns momentos da história. Isso aconteceu em Ohara, por exemplo. Apesar de terem autorizado a destruição da ilha, os anciões claramente não pareciam satisfeitos com aquilo. Pelo contrário, eles demonstravam desconforto e até certo peso pela decisão tomada. E muitos capítulos depois, quando Imusama ordena a destruição do reino de Luluzia, acontece praticamente a mesma coisa. Mesmo executando a ordem, os anciões hesitam. Eles questionam a decisão. Dá pra perceber claramente que nem todos estavam totalmente de acordo com o plano do Imu. E isso não acontece apenas com os anciões. Alguns dos cavaleiros sagrados também já demonstraram possuir sentimentos por pessoas que nem sequer são dragões celestiais. Pequenos momentos, mas suficientes para mostrar que nem todos ali parecem completamente vazios por dentro. Só que apesar disso, todos continuam obedecendo Imu-sama e o governo mundial sem resistência. Mas talvez isso aconteça porque eles simplesmente não tenham escolha. O mangá de One Piece revelou recentemente o verdadeiro motivo por trás dos poderes absurdos dos 5 anciões e dos cavaleiros sagrados. Coisas como imortalidade, teletransporte e habilidades demoníacas não vieram naturalmente. Tudo indica que eles fizeram contratos diretamente com Imusama. Em troca desses poderes, eles acabaram ficando ligados a ele de maneira literal, como se suas próprias existências pertencessem ao Imu. E o pior é que esse poder não veio de graça. Depois de realizar esse contrato, Imu aparentemente ganha a capacidade de controlar fisicamente essas pessoas. Nem mesmo alguém tão poderoso quanto Harald conseguiu resistir completamente à influência dele. Mas vai além disso. A história também mostrou que Imu consegue transformar pessoas em demônios obedientes, possuir corpos e até matar qualquer um conectado a ele apenas com um pensamento. E sinceramente, isso muda completamente a forma como enxergamos os dragões celestiais. Porque se os 5 anciões e os cavaleiros sagrados realmente estão presos a esse contrato demoníaco, então eles não possuem liberdade para desafiar Imusama. Em outras palavras, muitos deles podem ser reféns. E isso faz aqueles momentos de hesitação ganharem um significado totalmente diferente. Talvez, em cenas como Ohara ou Luluzia, eles estivessem sendo forçados a cometer atrocidades que normalmente não fariam por vontade própria. Mas então surge a verdadeira pergunta: isso significa que todos os dragões celestiais são inocentes? E aí que a situação fica muito mais complicada. Porque apesar de existirem momentos onde alguns deles demonstram culpa ou desconforto, também existem inúmeras cenas onde eles praticam crueldades simplesmente porque gostam. E o maior exemplo disso é Saint Saturn. Diferente de outros personagens, Saturn nunca demonstrou nenhum traço de empatia. Quando ele vai até Egghead para eliminar Vegapunk, ele literalmente admite que quer matar todos da maneira mais dolorosa possível, apenas como punição pela rebelião deles, e não para por aí. Durante toda a missão, Saturn trata os próprios soldados como lixo descartável. Para ele, vidas humanas não possuem valor algum. E depois de capturar Bonnie, que ainda é apenas uma criança, ele decide torturá-la psicologicamente antes de matá-la. Não porque precisava, mas porque queria. Claro, algumas atitudes dele poderiam até ser vistas como decisões estratégicas em nome do Imu, como o Buster Call em Egghead, por exemplo. Mas várias dessas cenas não traziam benefício nenhum para o governo mundial. Era apenas Saturn sendo cruel por prazer. E o mais assustador é que ele se orgulhava disso. Na cabeça dele, tratar os humanos como insetos fazia dele alguém superior. Só que Saturn não é o único com essa mentalidade. Garling também demonstra prazer em machucar pessoas do mundo inferior. E assim como Saturn, ele não se contenta apenas em matar, ele gosta de humilhar suas vítimas antes disso. Saint Ethan também já demonstrou enxergar os humanos comuns como formas de vida inferiores sem valor algum. E mesmo fora dos 5 anciões, personagens como Sam Sommers mostram exatamente o mesmo comportamento cruel, chegando ao ponto de sentir satisfação no sofrimento de crianças inocentes. E o mais importante aqui é que esses personagens não parecem exceções. Eles representam a própria cultura dos dragões celestiais. Isso fica muito claro na primeira aparição de Garling, onde ele executa um dragão celestial simplesmente porque aquele homem ousou defender outras raças. E o pior de tudo? A multidão ao redor comemora aquilo. Os dragões celestiais vivem em um mundo onde acreditam poder fazer qualquer coisa contra pessoas comuns sem sentir remorso algum. Ou seja, mesmo que muitos estejam presos aos contratos de Imusama, isso não significa
significa automaticamente que sejam inocentes, porque vários deles continuam sendo genuinamente malignos. Eles não cometem atrocidades apenas porque são obrigados. Eles fazem isso porque querem. Mas então, e aqueles momentos de empatia que vimos antes? Os dragões celestiais estavam apenas fingindo? Ou será que o Oda abandonou completamente a ideia de torná-los personagens mais complexos agora que a história entrou na saga final? Sinceramente, eu acho que nenhuma dessas respostas está totalmente certa, porque a verdade talvez seja muito mais interessante. Mesmo que a maioria dos dragões celestiais seja formada por monstros, ainda parece existir um pequeno grupo entre eles que não é completamente maligno, e talvez esses sejam justamente aqueles que só cometem atrocidades porque Imu-sama os obriga. Mas afinal, quem seriam esses dragões celestiais diferentes? Agora então, um dos dragões celestiais que talvez realmente tenha um lado mais humano pode ser Saint Marcus Mars. Lá atrás, ainda no flashback da Robin em One Piece, tudo indica que Mars era o ancião conversando com o Professor Clover através do Dendenmushi. E apesar dessa cena ser lembrada principalmente pela revelação do Reino Antigo, ela também revelou muita coisa sobre a personalidade do próprio Mars. Porque mesmo Clover tendo quebrado uma das maiores leis do governo mundial, Mars parece genuinamente respeitá-lo como pesquisador. Ele chega a tratar a execução de Clover como algo lamentável. E mais do que isso, reconhece a importância do trabalho dele na preservação das culturas espalhadas pelo mundo. E sinceramente, pode ser interpretação minha, mas também parece que Mars tentou evitar o Buster Call em Ohara. Enquanto Clover continua revelando mais e mais informações proibidas sobre a história perdida, Mars responde várias vezes com frases tentando diminuir o impacto do que está sendo dito. Comentários como "isso é idealismo?", "o que exatamente você quer insinuar?", ou "essa é uma hipótese interessante". Na superfície parece apenas alguém desacreditando Clover, mas existe outra possibilidade. Talvez Mars estivesse tentando desesperadamente fazer Clover parar de falar, antes que fosse tarde demais, como se ele soubesse exatamente o que aconteceria caso Clover cruzasse aquela linha. E isso fica ainda mais estranho quando percebemos que, no momento em que Clover está prestes a revelar o verdadeiro nome do Reino Antigo, não é Mars quem ordena o disparo, é Jupiter. E quando o Buster Call finalmente começa, é justamente Mars quem demonstra desconforto com o resultado daquela tragédia. Ou seja, naquela cena, Mars não apenas demonstrou empatia pelas pessoas do mundo inferior, como também mostrou respeito por alguém que o governo mundial considerava um criminoso extremamente perigoso. Mas talvez o detalhe mais interessante seja outro. Mars afirma valorizar as culturas do mundo. E sinceramente, isso pode ser uma das coisas menos dragão celestial que já ouvimos em toda a história de One Piece, principalmente quando comparamos ele com Saturn. Inclusive, isso combina até demais com o título oficial dele, o Deus Guerreiro do Meio Ambiente. Do jeito que a história coloca, Mars quase parece um hippie secreto preso dentro do governo mundial. E convenhamos, aquela barba ajuda bastante nessa imagem. Mas brincadeiras à parte, Mars não é o único ancião que parece realmente se importar com o mundo além de Mary Joyce. Porque talvez o membro mais humano do Gorosei seja justamente o Warkuri. E isso é curioso, porque pela aparência séria e pelo nome intimidador, muita gente provavelmente colocaria ele entre os mais cruéis. Só que a história mostra exatamente o contrário. Depois da guerra de Marineford, Warkuri demonstra decepção com a saída de Jinbe dos Shichibukai. Mas não porque o governo mundial perdeu um guerreiro poderoso. O verdadeiro motivo era porque a presença de Jinbe ajudava a criar uma ponte de paz entre humanos e homens-peixe. E isso vindo de um dragão celestial é algo absurdamente estranho. Principalmente quando lembramos que os homens-peixe foram escravizados pelos dragões celestiais durante séculos. Mas esse também não foi o único momento onde o Arcuri mostrou um lado diferente. Quando Imu-sama decide apagar o reino de Lulusia do mapa, o Arcuri é um dos poucos que questiona a decisão. Ele literalmente menciona que ainda existem vários civis naquela ilha. E mesmo sem conseguir mudar a decisão do Imu, essa simples fala já diz muita coisa sobre ele. Enquanto Saturn enxerga até os próprios soldados como insetos descartáveis, o Arcuri demonstra desconforto com a ideia do governo destruir uma nação inteira. E sinceramente, talvez esse tenha sido o momento mais próximo que qualquer dragão celestial já chegou de desafiar Imu-sama diretamente. Porque na maioria das cenas, os anciões e os cavaleiros sagrados apenas obedecem sem hesitar. Mas o Arcuri não para por aí. Logo depois ele comenta que a destruição de Lulusia poderia servir como exemplo para outros países rebeldes. Na superfície, isso soa cruel, mas talvez exista outro significado por trás dessa fala. Talvez o Arcuri preferisse assustar os outros países para evitar ainda mais mortes no futuro. Como se ele acreditasse que a rendição seria menos dolorosa do que uma guerra contra o governo mundial. E quando os anciões descobrem que Sabo estava em Lulusia, o Arcuri ainda demonstra um olhar pesado ao falar sobre a possível morte dele, mesmo sendo um inimigo direto do governo. Ele trata aquilo como uma tragédia inevitável, não como uma vitória. No fim das contas,
tanto Mars quanto Warcry continuam sendo homens do governo mundial. Eles ainda obedecem Imu-sama, ainda querem esconder a história perdida, e continuam lutando contra os inimigos do governo. Mas isso não significa necessariamente que sejam completamente malignos, porque esses pequenos momentos espalhados pela história deixam a sensação de que talvez eles não queiram causar sofrimento desnecessário. E apenas façam isso porque literalmente não possuem escolha. E aí entra um detalhe extremamente importante sobre os contratos do Imu. A história sugere que Imu só revela sua verdadeira existência quando alguém alcança um nível mais profundo desse pacto demoníaco. Só que nesse ponto, já não existe mais liberdade. A única escolha possível passa a ser obedecer ou morrer. E talvez seja justamente isso que tenha acontecido com personagens como Mars e Wakuri. Talvez, séculos atrás, eles tenham começado a subir dentro da hierarquia dos dragões celestiais, acreditando sinceramente que poderiam tornar o mundo melhor. Mas depois de descobrirem a verdade sobre o governo mundial, acabaram presos, forçados a aceitar compromissos que jamais imaginariam fazer. Porque talvez eles tenham percebido que não poderiam derrotar Imu-sama. Então, ao invés de morrerem inutilmente tentando enfrentá-lo, escolheram permanecer ali dentro, tentando fazer o pouco de bem que ainda conseguem. E isso lembra bastante personagens como Garp e Sengoku. Mesmo depois de perceberem o quão podre o governo mundial realmente era, eles continuaram dentro da marinha. Não porque concordavam com tudo, mas porque acreditavam que ainda poderiam proteger pessoas estando lá dentro. Claro, isso não inocenta completamente Mars ou Warcry pelas atrocidades que aconteceram. Mas, sinceramente, do ponto de vista de alguém vivendo no mundo de One Piece, talvez seja muito melhor ter figuras como eles entre os Gorosei, do que um conselho inteiro formado apenas por monstros iguais ao Saturn. Mas eu também não acho que isso se resume apenas ao Mars e ao Warcry. Outros dragões celestiais também já tiveram pequenos momentos no mangá que mostram que talvez nem todos sejam completamente monstros. Um exemplo disso é Killingham. Mesmo estando em Elbaf numa missão para subjugar um país que nem sequer faz parte do governo mundial, ele ainda demonstra um raro momento de empatia. Na cena em que Angie é obrigada a destruir a própria biblioteca, Killingham percebe o sofrimento dela e decide terminar o trabalho pessoalmente, ao invés de fazê-la carregar aquilo sozinha. É um detalhe pequeno. Mas em One Piece, pequenos detalhes costumam significar muita coisa. E até mesmo Jupiter, apesar de ter sido quem ordenou que Clover fosse baleado em Ohara, talvez também não concordasse totalmente com algumas decisões do Imu. Assim como o Warcry, ele demonstra estranhamento quando Imu-sama escolhe destruir o reino de Lulusia. Literalmente questiona por que aquele país foi escolhido como alvo. Ou seja, talvez a resposta seja mais simples do que parece. Os dragões celestiais podem ser um grupo completamente misto. Alguns são monstros cruéis por natureza, mas outros talvez sejam apenas pessoas presas em uma situação impossível, obrigadas a escolher entre servir Imu-sama ou morrer. E dentro desse inferno, tentam fazer o pouco de bem que ainda conseguem. Só que até agora, a gente falou principalmente dos dragões celestiais de alto escalão, os anciões e os cavaleiros sagrados que fizeram contratos diretamente com Imu. Mas e o restante? E os outros dragões celestiais espalhados por Mary Joyce? Porque o mais curioso é que a maioria deles provavelmente nem sabe que Imu existe. Os contratos demoníacos parecem envolver apenas um pequeno grupo seleto, pouco mais de uma dúzia de pessoas. Ou seja, Imu não controla diretamente a maioria dos dragões celestiais, mas talvez eles ainda sejam vítimas dele do mesmo jeito. E Egghead revelou um detalhe extremamente importante sobre isso. Durante a transmissão de Vegapunk, ficou claro que os dragões celestiais são absurdamente ignorantes sobre o próprio mundo, a um ponto onde muitos deles sequer sabem o que foi o século perdido. E olhando para a forma como eles agem durante toda a história, isso faz sentido. Os dragões celestiais vivem completamente desconectados da realidade. Muitos não entendem como o mundo funciona e agem como se tudo precisasse se dobrar aos desejos deles. Só que talvez isso não seja natural. Talvez tenha sido planejado desde o começo. Porque existe uma possibilidade assustadora aqui. E se Imu-sama tiver transformado Mary Joyce propositalmente nesse ambiente decadente, justamente para manter os dragões celestiais ignorantes e inúteis? Pensando bem, isso seria extremamente inteligente. Afinal, Imu é basicamente um traidor da própria história do governo mundial. Ele roubou o poder dos reis fundadores e se tornou o verdadeiro governante do mundo escondido nas sombras. E os dragões celestiais acabam sendo perfeitos para esse sistema. Enquanto eles servem como os deuses públicos que governam o mundo, Imu controla tudo secretamente por trás da cortina. E quando algum dragão celestial realmente demonstra inteligência, talento ou potencial, Imu simplesmente o prende através desses contratos, transformando aquela pessoa em mais um servo obediente. E sinceramente, eu não ficaria surpreso se vários membros do Gorosei e dos Cavaleiros Sagrados odiassem Imu em segredo.
Porque no fim das contas, ele roubou o poder até da própria elite de Marijó. Mas talvez o ponto mais importante dessa discussão seja outro. O verdadeiro motivo que transforma muitos dragões celestiais em monstros é a própria cultura deles. Essas pessoas crescem sendo literalmente ensinadas desde crianças que são deuses, que o resto do mundo existe apenas para servi-las. É praticamente uma lavagem cerebral. E isso explica muita coisa. Porque vários personagens provam que nascer como dragão celestial não significa automaticamente nascer maligno. Miosgard é um exemplo perfeito disso. Mesmo crescendo em Mary Joyce e inicialmente sendo uma pessoa horrível, ele conseguiu mudar completamente. E personagens como Bonnie e Corazon também reforçam essa ideia. O sangue deles não define quem eles são, mas talvez os personagens que provem isso da forma mais absurda possível sejam Shanks e Shamrock. Os dois são irmãos gêmeos idênticos. Geneticamente deveriam ser praticamente iguais, então qualquer diferença entre eles vem das experiências que tiveram durante a vida. E olha como isso é bizarro. Shanks se tornou alguém bondoso, empático e respeitado pelo mundo inteiro, enquanto Shamrock aparentemente absorveu tudo de pior que existe nos dragões celestiais. E sinceramente, talvez seja justamente por isso que a introdução do Shamrock seja tão importante para a história. Porque ele funciona como um reflexo invertido do próprio Shanks. Os dois mostram exatamente como um ambiente onde alguém cresce pode moldar completamente quem essa pessoa se torna. E no fim das contas, essa é provavelmente a conclusão mais assustadora de todas. O sistema dos dragões celestiais parece estar manipulado desde o início. A maioria nasce em um ambiente que praticamente os transforma em monstros, mas mesmo aqueles que conseguem escapar mentalmente disso, ainda acabam presos. Porque se um dragão celestial tenta ser uma boa pessoa, ele é tratado como um herege pelos outros. E dependendo do caso, isso pode até levar à execução. Mas se alguém resolve subir na hierarquia para tentar mudar o sistema por dentro, acaba caindo direto na armadilha do Imu. Porque no momento em que essa pessoa entra para os Cavaleiros Sagrados ou alcança os níveis mais altos do governo, descobre a verdade. Descobre que existe um imperador imortal controlando tudo nas sombras. E então só restam duas escolhas: obedecer ou morrer. E sinceramente, isso não é tão diferente de vários regimes reais da nossa própria história. Inclusive, existe uma possibilidade ainda mais perturbadora. Talvez até os membros mais cruéis do Gorosei e dos Cavaleiros Sagrados não tenham começado assim. Talvez Imu tenha forçado essas pessoas a cometer tantas atrocidades ao longo dos séculos que em algum momento elas simplesmente quebraram por dentro. E passaram a gostar daquilo. Porque olhando para a forma como One Piece vem construindo os dragões celestiais recentemente, parece muito intencional mostrar que eles são produtos do ambiente em que vivem. Cada vez mais personagens recebem momentos de empatia. E ao mesmo tempo, cada vez mais a história deixa claro que Imu-sama é a verdadeira raiz do mal em Mary Joyce. E isso nos leva de volta ao Akuri. Porque durante todo esse vídeo, uma coisa ficou evidente. Ele é praticamente o único ancião que já demonstrou coragem suficiente para questionar Imu diretamente. Mas talvez exista um motivo muito especial para isso. Porque tudo indica que o Arcuri ocupa uma posição diferente dos outros Gorosei. Como se ele fosse a verdadeira mão direita secreta do Imu-sama. E sinceramente, isso muda completamente a forma como devemos enxergar ele daqui pra frente. Valeu demais para todo mundo que assistiu até aqui, meus tripulantes. E obrigado por acompanharem mais uma teoria de One Piece até o final.